Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala, presbítero Alisson, do canal Café e Bíblia. Meus queridos, trazendo aqui mais um vídeo para todos vocês que são inscritos no nosso canal, né? Inscrito no canal Café e Bíblia aqui pelo YouTube. E você ainda que não é inscrito em nosso canal, se inscreva aí embaixo, tá certo? E não esquece de ativar as notificações, né? Ativando aquele sininho que fica aí embaixo, né? Do teu lado direito, né, do teu smartphone, e não esquecendo de deixar o teu like, tá certo? Deixar o teu joinha lá, assim o YouTube vai entender que você tem gostado dos nossos vídeos e assim nos ajuda a propagar a palavra do Senhor, tá certo? Estamos aqui com uma série de vídeos, né, trazendo as lições da Escola Bíblica Dominical, né, que são divididas por temas, e hoje estamos trazendo para todos vocês a lição de número 8, né, que acontecerá e que será ministrada, né, na Escola Bíblica Dominical no próximo domingo, dia 21 de agosto de 2022. E a lição número 8 vai falar o seguinte: a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Falando sobre a sutileza do enfraquecimento, iremos ver aqui e abordar alguns tópicos de como, nos dias atuais, temos visto e temos presenciado, não tanto na coletividade da igreja, mas sim na individualidade de cada cristão. Qual a sutileza que Satanás ele tem preparado, né, para enfraquecer, para fazer com que o crente ele se esfrie na fé. Mas Deus aqui está nos ensinando, nos orientando, né, para que nós, como igreja de Cristo, não venhamos deixar que essa sutileza venha entrar dentro do nosso coração, dentro da nossa vida espiritual e dentro da igreja a qual nós fazemos parte, né? Pois nós sabemos que a igreja somos nós, tá certo? O texto áureo nos diz o seguinte, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então aqui nós vemos o que aconteceu em Atos capítulo 2, né, no dia de Pentecostes, quando todos que estavam ali reunidos foram cheios do Espírito Santo. A verdade prática também vai nos dizer o seguinte, vai falar sobre a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Então, o que é que confirma, né? Qual a confirmação, qual a prova que nós somos batizados com o Espírito Santo? Qual a evidência? Então, a evidência é quando nós fomos batizados com o Espírito Santo, é o falar em línguas, né? Quando nós somos batizados com o Espírito Santo e com fogo, nós falamos em línguas, né? Línguas essas que muitas das vezes nos edificam, né? Nos traz o Espírito Santo edificando as nossas vidas. Quando assim Deus quer falar com a sua igreja, Deus se revela através tanto da sua palavra ou também em forma de profecia, e essa língua ela é interpretada, né? Mas quando nós falamos em línguas, estamos edificando as nossas vidas no Senhor Jesus. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, e no livro também onde escreveu o apóstolo Paulo, né? 1 Coríntios, primeira carta de Coríntios, transmitida pelo apóstolo Paulo, capítulo 12, versículo do 7 ao 11. Então temos aqui, né, o primeiro tópico, falando sobre o Pentecostes bíblico. Então, antes de ministrarmos aqui, falando sobre o Pentecoste bíblico, temos aqui uma introdução muito importante que vai falar acerca dessa sutilidade ou dessa sutileza, né, que Satanás ele tem nos últimos dias querendo enfraquecer a igreja de Cristo. Quando eu falo enfraquecer a igreja de Cristo, não estou falando só na coletividade, né? Estou falando também na individualidade de cada cristão,
de cada vida, de cada um que exerce a sua fé diante de Deus. Então, o intuito, a investida do inimigo é te esfriar, te enfraquecer, né? Para que você não venha mais sentir a presença de Deus, falar em línguas, porque quando nós falamos em línguas, o Senhor ele nos edifica, o Senhor nos renova, e nós sabemos que o Senhor deixou em sua palavra, cravado em sua palavra, que ele enviaria que seria o Espírito Santo Consolador. Quando João também batiza Jesus com água, ele vai dizer: João está me batizando com água, João Batista está me batizando com água, mas virá um que batizará com fogo e com glória, com o Espírito Santo, batizará com fogo, tá certo? Então nós vemos aqui, amados, que o intuito do inimigo, dos nossos inimigos, o adversário das nossas almas, é nos enfraquecer, a nossa identidade pentecostal. Como é que você era antes na presença do Senhor? Faça agora uma reflexão. Pense agora junto comigo. Quem era você quando você iniciou na fé? Quando você deu o primeiro passo para Jesus? E quem você está sendo hoje? Será que as lutas têm te enfraquecido? Porque nós sabemos que tudo aquilo que nós passamos, o Senhor já deixou escrito em sua palavra, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque ele venceu e nós também venceremos em Cristo Jesus. Então, o que é que tem te enfraquecido na fé? O que é que tem enfraquecido a tua vida espiritual? Será que são as coisas desse mundo? E é isso que nós iremos tratar aqui no vídeo de hoje. Então, nós vemos que é real. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Nós vemos aqui que há quem trabalhe para enfraquecer a liberdade da manifestação das línguas, as manifestações dos dons espirituais no culto ao Senhor, principalmente as línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo, foi o que eu falei aqui no início. Então nós vemos determinadas situações, e já vimos também, em determinadas igrejas, pessoas querendo até mesmo proibir as línguas estranhas. Até mesmo algumas religiões não acreditam que o falar em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo, que não precisa toda essa manifestação. Mas nós vamos aprender que Jesus, no Antigo Testamento, tanto ele se revelava, a diferença é que no Antigo Testamento ele só se revelava para uma pessoa, que era o sacerdote, o sumo sacerdote, que ali, autorizado por Deus, ia dentro do Santo dos Santos, e ali o Senhor se revelava. E ali, através da sua vida, se ele estivesse em pecado, ele não sairia dali vivo, mas se ele tivesse em comunhão com Deus, o povo entendia quando a corda tocava, o sinete tocava, sabia que ali estava tendo a presença de Deus e Deus tinha recebido a sua adoração, a sua oração, e o povo ali era perdoado dos seus pecados. A diferença do Antigo para o Novo Testamento é que hoje nós temos o livre acesso diante de Deus, a morte de cruz, ali a morte de Cristo, de Jesus Cristo no Calvário, ele nos deu o livre acesso. Quando o véu do templo se rasgou, Deus ali estava proporcionando, através do batismo com o Espírito Santo, a nossa intimidade, o nosso livre acesso para adorá-lo e tanto assim receber a sua presença. Então, hoje, nós temos o livre acesso para adorar a Deus, para falar diretamente com o Pai, e assim o Senhor nos responder e manifestar a sua presença, a sua glória sobre as nossas vidas. Então nós vemos aqui que a respeito das línguas, também como evidência inicial, já tem pessoas, já tem ministérios, já tem religiões que assim estão negando. Então por isso nós devemos aqui abordar todos vocês
como entender e como perceber, né, o mundo ao qual nós estamos vivendo nos dias atuais tem trazido para dentro de nossas igrejas um esfriamento, né, um enfraquecimento espiritual. Mas nós que temos a palavra do Senhor, nós que somos batizados pelo Espírito Santo, e nós entendemos que o Espírito Santo é o Espírito Consolador, que o Senhor nos deixou, o Espírito Santo até a sua volta. Nós cremos que a Igreja de Cristo será impactada e cremos que viveremos um grande avivamento nos últimos dias. Então, o interessante aqui é a palavra-chave daqui do texto, né, da lição de número 8, vai falar sobre o enfraquecimento. Então, o que Satanás ele tem feito, né? O que o adversário ele tem feito para querer enfraquecer a igreja, para querer desnortear os crentes, né, a não acreditar mais na Bíblia Sagrada, até mesmo modificando os textos, né, pegando ali alguns versículos e querendo distorcer a palavra de Deus. Mas nós entendemos que nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós sabemos que Deus ele deixou o Espírito Santo, o Espírito Consolador, né? E a evidência que nós somos batizados com o Espírito Santo é o falar em línguas. Muitas das vezes chegamos tristes, cabisbaixos, né? Muitas das vezes desanimados no culto, e quantas das vezes o Senhor usa o pastor da igreja, usa alguém para dar uma palavra, usa alguém para louvar, e quando você escuta, quando você ouve a palavra do Senhor, escuta aquele louvor, aquela pessoa não sabe de nada que você estava passando, mas Deus, através daquela pessoa, ele se revela, né? E acaba falando com você no íntimo da tua alma, e ali você recebe o Espírito Santo, mesmo triste, mesmo desanimado, e ali você recebe aquela alegria, né? Aquela presença do Senhor, e ali você é renovado, renovada, e muitas das vezes você sai dali daquele culto totalmente diferente, não da mesma forma que você chegou. Então, isso é o batismo com o Espírito Santo. Isso é a alegria de nós sermos batizados com o Espírito Santo, é sentir a presença de Deus, algo diferente, algo sobrenatural, né? Que o mundo não pode explicar. Então, nós vemos aqui, começando o primeiro tópico. Aqui foi apenas uma introdução. Traremos aqui um breve resumo, né, da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, trazida pela CPAD, falando o primeiro tópico a respeito do Pentecoste bíblico, o Espírito prometido. Então, como eu falei aqui, no Antigo Testamento, né, mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos e sobre a vida de diferentes pessoas. Assim, vemos o Espírito do Senhor agindo sobre a vida, sobre a criação, sobre a vida de Bezalel, sobre a vida de Gideão, sobre a vida de Jefté, homens, né, pessoas sendo usadas por Deus, né, que tinham um ministério que Deus ali confiou, né, a sua presença. Então nós vemos aqui que na antiga aliança há uma excepcionalidade da ação do Espírito de Deus, de uma forma mais específica. O Espírito de Deus sobre o antigo pacto atuava sobre a vida de pessoas escolhidas para obras especiais. Então Deus ele sempre escolhia alguém, Deus sempre escolhia um líder. Podemos ter exemplos aqui de Abraão, Isaac, Jacó, de Noé, né, também, de Josué, de Moisés, de Jefté, de Gideão, né, e de muitos outros, assim escolhidos, de Jó. Né? Então temos aqui referências, né, conhecidos como os heróis da fé, pessoas que foram levantadas por Deus, né, e ali sendo um canal de bênção para a vida do povo de Israel. Então ali no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, Deus ele escolhia pessoas, né, eles separavam pessoas, pessoas eram escolhidas para obras especiais. Nós vemos também na vida dos sacerdotes, dos reis
e também dos profetas. Já no Novo Testamento, hoje é diferente. O Senhor nos deu um livre acesso, né? Independente se você tenha ou não cargo na igreja, independente que você seja um obreiro ou não, que você seja auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor, independente da sua posição eclesiástica na igreja. Você pode ser um simples membro de banco, né? Você pode ser aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que senta lá no final, na última fila da igreja, no último banco da igreja. Você também, né, tem um livre acesso de falar com Deus, de receber o Espírito Santo e Deus assim abençoar a sua vida. Então, no Novo Testamento, através da graça do Senhor, o Senhor nos deu esse livre acesso. Segundo subtópico, o Espírito derramado. Então, no Novo Testamento, as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo tem cumprimento. O profeta Joel profetizou a vinda do Espírito de uma forma copiosa. Podemos ver em Joel capítulo 2, versículo 28, que essa promessa teve seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes e identificada como batismo no Espírito Santo. Então ali o Senhor falou através da boca do profeta Joel, né, sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre os nossos filhos, sobre as nossas filhas, né? E assim sucessivamente. Então aqui, o que Deus ele queria dizer, né? Que o Espírito Santo poderia ser derramado sobre toda a carne, independente de sexo, independente de raça, de cor, de idade, né? Deus, ele não trabalhava dessa forma. Então aqui ele fala de uma forma no geral. Deus ele poderia usar qualquer pessoa, independente da sua cor, da sua raça, do seu sexo. Ali Deus estava usando o profeta dizendo o seguinte, que ali havia uma promessa de derramamento do Espírito Santo, de um avivamento pentecostal, né? Que os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, né? Terão visões, e assim ali foi feita a promessa sobre a vida do povo de Deus. Então nós vemos aqui, continuando, isso mostra a universalização da promessa de Deus. Todos os que creem, não apenas alguns escolhidos, podem ser revestidos pelo Espírito Santo, diferente do antigo pacto, na qual apenas pessoas especiais tinham privilégio, como eu falei aqui, alguns tinham privilégio. Os nomes que eu citei aqui eram pessoas privilegiadas, né? Tanto os reis, os sacerdotes e os profetas, pessoas designadas por Deus, né, para, podemos dizer assim, reinar, né, para ministrar sobre uma geração. Então Deus ele não se revelava para qualquer pessoa. Deus tinha os seus escolhidos. Hoje é diferente, né? Deus ele quer usar você, mas é preciso que você abra o seu coração, dê um passo para Jesus, né? Primeiro aceite Ele como seu único e suficiente Salvador da sua vida, e depois deixe o Espírito Santo de Deus fazer morada, né? Habitar dentro do seu ser. Então, no novo pacto, Deus ele trabalha de uma forma diferente, e assim o Senhor mostra quando aquele povo, aqueles homens, aquelas pessoas, né, estavam ali em Atos capítulo 2, e ali Deus derramou do seu Espírito sobre aquele povo, e todos ali poderiam cumprir a missão, proclamando, né, pregando, evangelizando. Então não precisa você, como eu falei aqui, ser um obreiro, né? Não precisa você ser uma dirigente de círculo de oração, não precisa você ser uma dirigente de consagração, não precisa você ser pregador, ser cantor, para poder ministrar a palavra do Senhor, para poder fazer o ID de Jesus. O Senhor ele conta comigo e com você, independente do cargo que você exerça na igreja a qual você serve. Mas Deus ele conta comigo e com você para proclamar, né? Para evangelizar, para fazer o ID de Jesus, para fazer a missão que o Senhor designou para mim e para você aqui na terra. Então o Senhor, primeiro ele te chama,
né? Segundo, ele te capacita, depois ele te envia e depois ele quer que você dê frutos e através desses frutos a bênção do Senhor vai se concretizar sobre a sua vida. Então o Pentecoste bíblico está ancorado na promessa do derramamento do Espírito Santo, né? E no cumprimento dessa promessa. O que é estar ancorado na promessa do derramamento? É estar fincado, é estar alicerçado, que nós que somos crentes, né, pentecostais, através da palavra do Senhor, através do avivamento ao qual o Senhor ele nos trouxe, a promessa do derramamento do Espírito Santo tem que ser evidenciada em nossas vidas, né? A promessa do Espírito Santo tem que ser cumprida na vida daqueles que assim aceitaram a Jesus. Então nós vemos aqui também no segundo tópico que vai falar sobre o distintivo pentecostal de nossa igreja. O distintivo pentecostal da nossa igreja nada mais é que, primeiro subtópico, a atualidade dos dons espirituais. Então, o que aconteceu no século passado, na época de Agostinho de Hipona, o que foi que aconteceu? Aqui ele traz um erro doutrinário. Ele acaba dizendo que os dons haviam cessado na época apostólica, onde ele vai dizer o seguinte, que no entendimento dele os dons de fato existiram, né? Contudo haviam sido restritos ao período apostólico. Esse ensino moldou o catolicismo medieval e mesmo com o advento da grande reforma luterana, os reformadores não conseguiram se desvencilhar dele. Imagine, né, o peso, através das palavras de Santo Agostinho de Hipona, através de um erro na qual ele vai falar, no qual ele vai doutrinar aquelas pessoas, dizendo que os dons haviam cessado. Então isso causou um grande peso para a Igreja de Cristo, para a reforma de Lutero. Mas diz assim, o movimento pentecostal surge posteriormente com resposta a esse desvio doutrinário. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como os exercem. Nossa igreja emerge na história dessa gigantesca explosão do reavivamento dos dons espirituais na sua Declaração de Verdades Fundamentais de 1916. As Assembleias de Deus confessavam que todos os crentes têm o direito, e devem sinceramente buscar a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo, e com fogo. Afirma que ainda com o batismo com o Espírito Santo vem o revestimento do poder para a vida e a serviço, a concessão dos dons e seus usos no trabalho do ministério. Então, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, afirma e declara que, através do Espírito Santo, os crentes têm o direito e devem buscar sinceramente a promessa do Espírito Santo, a promessa trazida pelo Pai, que ele disse, eu vou, mas deixarei o Consolador. Quando Jesus é batizado nas águas por João Batista, ele disse, virá um que batizará com fogo. E nós vemos aqui a promessa de Deus sendo cumprida quando o Espírito Santo ele nos traz um revestimento. Nada mais é que, podemos dizer assim, forças. Quando nós queremos desistir, quando nós queremos desanimar da caminhada, Deus ali traz o Espírito Santo, o Consolador, vem e nos alegra através de um louvor, através de uma palavra. Quando nós oramos ao Senhor, quando nós choramos na presença do Senhor, o Senhor manda o Consolador para nos consolar. E aí nós começamos a falar em línguas e ser revestido pelo Espírito Santo. Então, essa experiência maravilhosa é distinta e subsequente à experiência do novo nascimento. Então, nós que nascemos em Cristo Jesus, somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, e todos nós,
através do Espírito Santo, podemos sim ser batizados com fogo, não deixando, né, que essas falsas doutrinas, que esses falsos mestres venham querer disturbar, venham querer denegrir, venham querer até mesmo desnortear as nossas vidas, querendo enfraquecer o evangelho, querendo enfraquecer a nossa identidade pentecostal. Continue sendo pentecostal, continue falando em línguas, continue falando aquilo que Deus ele propôs no teu coração, pois quando nós estamos firmes na presença do Senhor, quando nós estamos cumprindo, tudo aquilo que o Senhor ele nos determinou, Deus assim ele se alegra, com tudo que nós fazemos para a sua obra. Então, segundo subtópico, as línguas como evidência. A declaração de fé das Assembleias de Deus em 1916 afirma que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunha pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes dá capacidade de falar, que está lá em Atos 2:4. A gente vai ler aqui para você ter uma noção do que nós estamos falando. Atos 2:4, que diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. Primeiro, podemos entender que não foi algumas pessoas. A palavra do Senhor é bem clara, e diz que todos foram cheios do Espírito Santo, independente de cor, de raça, de etnia, independente do sexo, seja macho, seja fêmea, seja homem, seja mulher, seja adulto, seja criança, independente, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, um idioma diferente, um idioma que não era daqui da terra, um idioma que era do céu. Conforme o Espírito Santo, olha aqui, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, essa língua não vinha da terra, essa língua vinha do trono de Deus. Aí diz aqui o versículo 7 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então Deus ele não vai dar do seu Espírito para uma coisa inútil, para uma coisa fútil, não. O Espírito Santo, quando se revela através de uma pessoa, quando Deus fala através da boca de uma pessoa, Deus ele vai se manifestar para que haja uma utilidade, para que seja útil. Porque, versículo 8, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Muitas vezes a gente vê alguém pregando, alguém ministrando, de onde vem tanta sabedoria? Esse irmão, essa irmã tem a Bíblia na cabeça. Esse irmão é poliglota, fala vários idiomas. Fala o grego, fala o hebraico, fala o aramaico. Mas tudo isso é através do Espírito Santo. Para quê? Para que o homem ele não se glorie. Pois a Bíblia diz que o Senhor não dá a sua glória para ninguém. Então, uns, através do Espírito Santo, é dada a palavra da sabedoria. E isso é dom de Deus. E a outro, pelo mesmo Espírito, não um Espírito diferente, o mesmo Espírito, a palavra da ciência. Deus pode usar várias pessoas de formas diferentes através da sua palavra. Uns Deus dá para o dom da sabedoria, a outros Deus dá o dom da ciência. E quem somos nós para questionar? Muitas das vezes, nós, eu digo nós, se referindo no geral, muitas das vezes queremos entender o Espírito Santo de Deus trabalhar. Nós sabemos que o Espírito do homem, o Espírito do profeta é sujeito ao profeta, mas o Espírito de Deus não é sujeito ao profeta. Então nós entendemos que muitas das vezes queremos questionar da forma que Deus usa alguém.
Quando alguém entrega uma profecia, quem somos nós, amados? Se nós não entendemos, é melhor que nós venhamos calar, para que a gente não venha blasfemar contra o Espírito Santo. E a gente sabe que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então não podemos falar aquilo que nós não conhecemos. Se você não tem intimidade com Deus, não toque nos vasos de Deus, não toque nos escolhidos do Senhor. Não queira questionar, não queira entender como é o trabalhar de Deus na vida do ser humano. Pois a Bíblia diz que não há quem esquadrinhe o seu pensamento. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então Deus pega as coisas vis deste mundo, as coisas loucas, para as confundir aqueles que são sábios, aqueles que dizem que aqueles que dizem que são. Deus pode pegar, né, uma pessoa analfabeta que não saiba ler, né, que não entenda muitas das vezes as escrituras, mas Deus pode usar. Deus pode manifestar através da sua palavra, através do dom. Eu já vi várias pessoas Deus usar dessa forma, não saber ler, não saber escrever, mas tem um dom do Espírito Santo, porque assim o Senhor o capacitou. Glória a Deus. É batizado com o Espírito Santo e é cheio do fogo, é cheio da glória, da presença do Senhor. Então, quem somos nós para questionarmos, né, o agir de Deus na vida de alguém? Então, não toque nos vasos escolhidos do Senhor. Se você não tem conhecimento, se você não tem o chamado, se você não tem o dom da palavra, ou o dom do louvor, ou o dom da ciência, ou o dom da sabedoria, não queira questionar. Porque Deus ele dá conforme a cada um, da forma que ele quer. Olha aqui que não era espírito diferente, era do mesmo espírito. Um foi dado a palavra da sabedoria, o outro foi dado a palavra da ciência, continuando. E a outro pelo mesmo espírito. O que diz aqui é que Deus ele não trabalha na divisão. Né? Lembra de Eldade e Medade? Números capítulo 11, quando todos estavam ali, dentro do arraial, Moisés, Josué, e ali Deus manda preparar a lista dos 70 escolhidos. Quando a glória de Deus se manifesta, chega um para Josué, diz, olha Josué, diz a Moisés que tem 2 lá fora do arraial, profetizando, adorando, falando em línguas. E olha, vou te dizer uma coisa, o nome deles 2 não estão na relação, era Eldade e Medade, que estavam fora do arraial, sentindo a presença de Deus. E quantas das vezes pessoas, querem impedir a presença de Deus na sua vida, querendo impedir o ministério de Deus na tua vida. Quem sabe queriam impedir o trabalhar de Deus na vida daqueles homens. E é o que nós estamos vivenciando hoje. Pessoas têm dado brecha para o inimigo, para querer atrapalhar, para querer interromper o Espírito do Senhor dentro das igrejas, dentro da sua vida, querendo impedir que você fale em línguas, querendo lhe enfraquecer, querendo até mesmo colocar, às vezes, podemos dizer assim, barreiras para que você não venha propagar o Evangelho, para que Deus ele não venha te usar. Mas deixa eu dizer uma coisa, independente se você esteja na relação ou não, você foi escolhido por Deus. Você, meu querido, você, minha querida, foi escolhida por Deus. Eldade e Medade poderia estar fora do arraial, mas a presença do Senhor era sobre a vida deles. E o que foi que Moisés disse para Josué e para aqueles homens? Ora, que bom que todos profetizassem, fossem cheios da presença do Senhor. E agora vocês vêm me trazer isso, dizendo que proibisse eles de pregar, de adorar, de falar em línguas, porque eles não estavam na relação.
Ele pode não estar na minha relação, na relação do homem aqui na Terra. Quando eu falo homem, eu estou falando do ser humano, né? Mas eles estavam na relação de Deus, eles estavam fora do arraial, mas eles eram escolhidos por Deus, e ali eles estavam tão somente sentindo a presença do Senhor, profetizando, adorando, falando em línguas. E Moisés diz: oxalá que todos falassem língua, que todos profetizassem, que todos buscassem a presença do Senhor. Então, meus queridos, temos que ter muito cuidado. O Espírito Santo é para todos aqueles que se entregam a Jesus, que buscam, né, uma vida de mudança, uma vida de santidade na presença do Senhor. Então, o Pentecoste bíblico aqui está ancorado na promessa, no derramado do Espírito Santo. Então, nós vemos aqui que as línguas, o falar em línguas, é sim a evidência do batismo com o Espírito Santo. Não venha me dizer, alguns estudiosos que agora estão com doutrinas contrárias, muitas das vezes querendo distorcer a Bíblia Sagrada, dizer que o batismo com o Espírito Santo, que o falar em línguas não é evidência do Espírito Santo. Mas para nós que somos cristãos, na Assembleia de Deus, temos sim, como base, como evidência, que o crente que é batizado no Espírito Santo, ele fala em línguas, O falar em línguas, neste caso, é o mesmo em essência que o dom de línguas, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do 4 a 10, e também o versículo 28. Então nós vemos aqui que nenhum pentecostal da primeira geração tinha dúvida quanto a isso. Aí vai dizer aqui, tanto William Durham, bem como Gunnar Wiening e Daniel Berg, pentecostais da primeira geração, criam e pregavam com convicção essa doutrina. Os missionários que desembarcaram aqui no Brasil, eles pregavam, os pioneiros da Assembleia de Deus, Daniel, Berg, Gunnar Wiening, pregavam sobre a convicção dessa doutrina, que o falar em línguas é evidência de um batismo com o Espírito Santo. Ele diz assim, contudo, nos dias atuais, esse ensino tem dado sinais de enfraquecimento. Olha aí. Isso por conta de ensinamentos sutis que pregam ou que negam a doutrina das línguas como evidência inicial do poderoso batismo pentecostal. Então, essa sutileza, que dizem que o falar em línguas, não vem do Espírito Santo, que não precisa falar em línguas para confirmar o batismo com o Espírito Santo, tudo isso é engodo de Satanás, Tudo isso é uma sutileza maligna e que está enganando muita gente. A iniquidade tem se multiplicado e o enfraquecimento na vida espiritual tem enfraquecido muitas pessoas. E muitas pessoas hoje que falavam em línguas estranhas, que eram batizados, que eram cheios do Espírito Santo, hoje não é mais. Por causa desses engodos, por causa dessas falsas doutrinas, por causa desses falsos mestres que têm propagado essas doutrinas falsas. E nós vemos aqui que o falar em línguas, ou falar em outras línguas, de fato existe, e contudo não é para todos. Esse desvio doutrinário tira a convicção do crente de que esse dom seja para ele. Na dúvida, ninguém recebe nada. Está lá em Tiago 1, 6 ao 8. No entanto, a doutrina das línguas, como evidência inicial do batismo no Espírito Santo, é inegociável. Não tem negociação. Deus não deixou para ninguém negociar, dizer que é ou que não é. Querer questionar, querer até mesmo trazer posições contrárias. O Senhor disse, o Espírito Santo, falar em línguas, é sim cumprimento da promessa, é sim evidência
do crente que é batizado com o Espírito Santo. Então, a atualidade dos dons espirituais e as línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo são distintivos da identidade pentecostal. O que é um distintivo? Um exemplo, se você conhece um policial, um exemplo, um policial civil, né, que muitas das vezes ele não usa a farda, né, ele usa uma roupa paisana, né, podemos dizer assim, uma roupa normal, né, do dia a dia, do secular. Então, ele ali, o que é que ele identifica quando ele está em uma operação, quando ele está em serviço? O seu distintivo. Geralmente eles usam um cordão aqui no peito como distintivo, né, tanto da Polícia Civil como da Polícia Federal, e tanto aqueles que andam fardados. Ali é um distintivo, né? Ali está mostrando, está comprovando que ele é um policial, que ele é um servidor público, né? E que ali ele está cumprindo as suas atribuições. Bem assim, somos nós que somos cristãos. O que é que nos identifica? O que é que identifica o cristão que ele é batizado com o Espírito Santo? As línguas espirituais, né? Como foi no Antigo Testamento, também Deus deixou no Novo Testamento. Então, nós que somos batizados pelo Espírito Santo, temos que preservar o nosso distintivo, tá certo? Pois isso faz parte da nossa identidade pentecostal. Terceiro tópico, diz assim: mantendo a chama pentecostal acesa. Primeiro, fidelidade às Escrituras. Segundo, exercício dos dons espirituais. Então, como é que a gente mantém a nossa chama pentecostal acesa? Primeiro, sendo fiel às Escrituras, cumprindo tudo aquilo que o Senhor ele determinou para nossas vidas. Se eu não vivo a palavra, se eu não ando na palavra, se eu não oro, se eu não busco, se eu não jejuo, se eu não dou bom testemunho, como é que eu vou manter essa fidelidade? Como é que eu vou manter a chama do Pentecoste acesa em minha vida? Porque se nós andamos em pecado, assim nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos da sua promessa, nós nos afastamos do seu Espírito Santo. Então, para que a gente mantenha a chama acesa, o Pentecoste, é preciso ter amor às Escrituras. É preciso viver um movimento pentecostal, né? Não no movimento que nós estamos vendo hoje, que dizem ser um movimento pentecostal e um movimento avivalista, pois nós sabemos que o avivamento vem através da palavra, vem através das Escrituras. Esse sim é o verdadeiro avivamento, né? O avivamento ele vem através das Escrituras, da palavra do Senhor, que é a palavra inerrante e infalível. Então, para nós que somos pentecostais, a Bíblia ela é inerrante e infalível palavra de Deus. Sem dúvida, o afrouxamento doutrinário e a consequente negação da atualidade dos dons espirituais são marcas que mostram que segmentos do movimento pentecostal contemporâneo, o movimento pentecostal moderno, da modernidade, venha como estás e fique como estás, que assim o Senhor ele só quer o teu coração, e você vai receber isso, vai receber aquilo, a teologia da prosperidade, a teologia, podemos dizer assim, facilitando, teologias que facilitam, que são facilitadoras, que hoje não prega mais dizendo que o caminho do Senhor é estreito, que para morar no céu tem que ser santo, que tem que ter uma vida de santidade com Deus, temos que negociar as coisas do mundo, pois o Senhor diz em sua palavra também que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então é preciso que nós venhamos entender o que esse movimento pentecostal contemporâneo querem trazer para querer nos distanciar da palavra de Deus. E é preciso que a gente esteja firmado sobre a rocha. É preciso que a gente faça como o salmista Davi: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se você está assistindo esse vídeo, se você está
acompanhando esse estudo da Escola Bíblica Dominical, não deixe que a sutileza do enfraquecimento, né, espiritual queira deixar que entre dentro da sua vida. Quando vir essas facilidades, quando vir esse mundo com esse pentecostalismo contemporâneo, com esse pentecostalismo moderno, com essas doutrinas vãs, que não tem base bíblica, não tem estrutura bíblica, querendo trazer heresias doutrinárias, não deixe que isso venha te fazer enfraquecer na presença do Senhor. Então nós vemos aqui que todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existe por conta da negação. Então, se você nega, você está dizendo, eu não faço parte, dos que foram chamados na presença de Deus. Eu não faço parte de uma nova geração a qual Deus escolheu. Quando você está negando a palavra, você está dizendo automaticamente que você está sendo contrário, às doutrinas de Cristo. Então, existe aqui algumas pessoas, algumas doutrinas que têm sim pregado essas heresias. Então, temos que ter muito cuidado, tá certo? Aqui vai nos dizer o seguinte, que, como dizia certo teólogo, as escrituras não precisam de penduricalhos, não precisa de arranjos. As escrituras não precisam ser modernas. As escrituras, elas são divinamente inspiradas por Deus. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é onipotente, onipresente e onisciente. Precisamos voltar às escrituras. Precisamos voltar a pregar a Bíblia como ela é. Precisamos dizer a verdade. Precisamos pregar o evangelho genuíno. Glória a Deus. Segundo, o exercício dos dons espirituais, como nos dias do profeta Samuel, em que as visões não eram frequentes, olha aí, assim também os dons espirituais parecem ter se tornado algo extremamente raro entre muitos pentecostais. Não existe movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. O movimento não pode existir somente com uma doutrina árida, podemos dizer assim, todo movimento tem que ter uma doutrina, uma base bíblica. Todo avivamento tem que vir através da palavra. Não é que o movimento ele vai nascer do nada, uma doutrina árida, que você não sabe de onde vem, como muitos, como nós estamos vendo muito aí. Então o medo, aqui diz aqui, o medo de possíveis abusos não serve como desculpa. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas. Então não podemos nos acovardar, não podemos nos calar. Mesmo que existam essas falsas doutrinas, essas falsas manifestações, nós temos que continuar pregando a verdade, continuar pregando a palavra de Deus e falando aquilo, não que o mundo queira ouvir, mas tudo aquilo que o Senhor lhe queira tratar com a raça humana, com a sociedade, e mostrar para o pecador que Cristo ainda ele cura, que ele salva, que ele liberta, que ele batiza, que ele salva e leva para os céus. Então aqui a fidelidade das Escrituras e o exercício dos dons espirituais, são instrumentos espirituais para manter a chama pentecostal acesa, atual, para a igreja. Então, sem esses distintivos, sem a fidelidade das Escrituras, sem os dons espirituais, sem ser fiel às Escrituras, se nós não buscarmos ao Senhor em santidade, como o Senhor sendo o centro de tudo em nossas vidas, esquecendo as coisas mundanas e não compartilhando com as coisas do mundo, como nós manteremos a nossa chamas acesas. Então, continue firme, continue buscando ao Senhor, não deixe que a chama do Espírito Santo, não deixe que a presença do Senhor venha enfraquecer, não deixe que as coisas desse mundo venham tirar a presença do Senhor, a presença de Deus em sua vida. Disse o salmista Davi,
Senhor, eu posso ter tudo, né? Eu posso ter súditos, eu posso ter esse palácio maravilhoso, eu posso reinar sobre Israel, sobre Judá, eu posso ter tudo, eu posso ter pessoas ao meu redor, mas, Senhor, eu não posso ficar sem a tua presença. Glória a Deus. O salmista Davi, ele tinha tudo, mas ele disse, sem a tua presença eu não sou nada. É tão provável que quando ele vai para Israel, para a cidade de Davi, ele disse, eu não posso reinar sem a presença do Senhor. Eu não posso ter um palácio desse tão maravilhoso, tão confortável, e deixar a casa de Deus em um tabernáculo. E deixar a casa de Deus se movimentando para lá e para cá. Eu preciso fazer uma casa para o Senhor. Mas assim Deus não proporcionou para Davi, mas sim para o seu filho Salomão. Então não deixe que a presença de Deus saia da sua vida por coisas fúteis, por coisas banais, por coisas passageiras, por coisas momentâneas, a qual esse mundo tem proporcionado para a vida de muitas pessoas, tá certo? Continue firme, que Deus abençoe. Se você tem gostado dos nossos vídeos, ajude o nosso trabalho a propagar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Canal Café e Bíblia. E Deus abençoe em nome de Jesus.